Olá, seja bem-vindo ao curso para cinegrafistas da Produtora 7. Com esse curso, você aprenderá todos os conceitos básicos para filmar uma cerimônia de casamento de forma impecável. O curso é separado em 6 módulos: conceito de enquadramento e tipos de planos e aplicações em casamentos, sequência dos fatos, composição para casamentos, cuidados com o áudio, configurações da câmera e comportamento. Nossa primeira aula é sobre os principais conceitos de enquadramento e tipos de planos mais utilizados no cinema. O conceito de enquadramento é o mais importante de toda a linguagem cinematográfica. Enquadrar é determinar o modo como o espectador perceberá o ambiente que está sendo criado pelo filme e é também decidir o que fará parte daquela cena. Ter um senso narrativo e estético é fundamental para enquadrar bem um plano, e menosprezar isso é desperdiçar um método fundamental para a linguagem de um bom filme. A narrativa de uma cena inclui objetos, pessoas, acontecimentos e sentimentos. Entender a narrativa de uma cerimônia de casamento é fundamental para alcançar uma boa estética e assertividade na captura do material, facilitando assim bastante a montagem do filme e, consequentemente, a aceitação do cliente. O componente principal para se criar um bom enquadramento é o plano. Escolher o plano é determinar qual a distância entre a câmera e a pessoa ou objeto que está sendo filmado. Os planos mais utilizados da linguagem cinematográfica são plano geral, plano médio, plano americano, primeiro plano e plano detalhe. O plano geral é o plano em que, com um visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. É mais utilizado para situar o espectador na situação da cena. As figuras humanas nesse plano ocupam um espaço muito reduzido na tela e é um plano usado para áreas externas ou áreas internas com grandes proporções. O plano médio é o plano em que se apresenta o personagem. É necessário que sobre um espaço em cima da cabeça do personagem e um espaço sobre os pés. Dessa forma, é possível enquadrá-lo de corpo inteiro e, ao contrário do plano geral, que ambienta o espectador, o plano médio serve para apresentar-nos os personagens. Em alguns filmes é comum começar uma cena com esse plano e deixar com que o personagem se aproxime até a câmera ou a câmera realizar um movimento chamado de dolly in para transformar esse plano médio em um plano americano ou até mesmo em um primeiro plano. O plano americano é o plano em que as pessoas que estão em quadro são filmadas mais ou menos na altura do joelho para cima. É o plano ideal para enquadrar várias pessoas interagindo e facilita a visualização da movimentação e reconhecimento dos personagens. Esse plano tem esse nome porque foi criado para frisar a arma na cintura e a expressão facial dos personagens de filmes de faroeste. O primeiro plano é o plano em que os personagens são enquadrados do peito para cima. Esse tipo de plano dá destaque ao semblante dos personagens e registra a emoção e a fisionomia. Ele isola os personagens do ambiente, dirigindo toda a atenção do espectador a eles. O plano detalhe é o plano em que a câmera enquadra apenas em um ponto específico do rosto ou parte do corpo do personagem, e também de pequenos objetos. É utilizado para focalizar completamente a atenção do espectador naquele ponto específico e criar impacto por meio dessa ampliação. Agora que você já sabe sobre como enquadrar de forma precisa, você está quase pronto para filmar casamentos com excelência. Para esse último passo, é preciso aprender uma das regras mais importantes da coerência visual de um filme, a regra dos 180 graus. A regra dos 180 graus é a regra que determina a estética visual de uma cena de diálogo entre dois personagens. Estando um personagem de frente para o outro, forma-se uma linha imaginária entre eles. A câmera deve filmar apenas no caminho do arco que essa linha imaginária forma entre os personagens, ou seja, um ângulo de 180 graus. A câmera nunca deve cruzar a linha imaginária e filmar os personagens do lado oposto ao qual você já começou a filmar, pois isso vai trazer desconforto e estranheza aos olhos do espectador. Em diálogos, você pode filmar o personagem quase próximo às pontas do eixo, sobre o ombro deles e enquadrando outro personagem no espaço negativo que sobrar. Assim, você filma um diálogo e as reações dos personagens de modo em que ambos estejam dentro do enquadramento. Você também pode filmar os dois personagens de perfil, posicionando a câmera no meio do arco dos 180 graus. Bom, agora você verá na prática como os planos e a regra que aprendemos hoje são aplicados. Bem, essa foi a nossa primeira aula do curso para cinegrafistas da Produtora 7. Na próxima aula, você aprenderá sobre a sequência dos fatos para uma boa montagem do filme. Até mais!